Então, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, estamos no nosso encontro com os autores lusófonos e hoje conosco está o poeta brasileiro Tiago Ponce de Moraes. Olá, Tiago, bem-vindo. Olá, Eh, obrigado. Antes de tudo, eu só no início devo dizer que este é um programa que realizamos com o apoio do nosso Ministério da Cultura. Trata-se de Translab Português, que este ano é dedicado à poesia. Portanto, trata-se de um laboratório de tradução, de oficinas de tradução de autores, claro, que escrevem em língua portuguesa. Portanto, também aqui todos presentes são os nossos participantes ou estudantes de português, portanto, todos falam e entendem bem português. E um dos orientadores destas nossas oficinas é Dean Turdak, portanto, eu vou passar agora a palavra ao Dean. Obrigado. Nada. Estrelas. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Com a palavra longe te aproximas deste nome, e de teu nome, arrancado pela raiz, procuras os sais. Confundes a hora de auroras e alvoreces, e tornas originais os que amanhecem na palavra dia. Abissais, tuas sílabas soam com a melancolia natural da melodia que se oculta entre a palavra escuta e a palavra escrita. Adias os nomes de vozes teacéricas em portos infinitos, e na palavra abismo cais. É o poema Estrelas do nosso convidado Tiago Ponce de Moraes, poeta, professor e tradutor, que publicou os seguintes livros: Imp, em 2006, De Gestos Laços ou Nenhuns, em 2010, Dobres sobre a Luz, que era finalista do Prémio Jabuti, seleção de poesia bilíngue Glory Box, que tenho aqui, e mais o livro mais recente, que é Espaciamentos, e é o livro mais recente. Então, o Tiago possui mestrado em língua portuguesa com estudos sobre Ricardo Reis e Paul Celan, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e doutorado sobre a obra de Paul Celan pela Universidade Federal Fluminense. Faz parte do conselho editorial da revista Zunai, participou, entre outros, do Festival Internacional de Poesia de Trois-Rivières, no Canadá, do Encontro Internacional de Escritores no México e do Encontro Internacional de Poetas em Struga, Macedônia. Então, mais uma vez, boa tarde, Tiago, e que prazer ver-te outra vez. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Hoje vamos falar dos teus livros, da tua poética, mas também de outros poetas brasileiros contemporâneos que os nossos participantes traduziram. Mas então, para começar, podes-nos traçar uma breve panorâmica da poesia brasileira contemporânea? Porque a gente aqui conhece os grandes nomes do modernismo brasileiro, como Manuel Bandeira, como Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade. Conhecemos a poesia visual brasileira dos anos 60, ou até o grande poeta curitibano Paulo Leminski. Conhecemos também os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Mas o que é que está a acontecer na poesia brasileira das últimas 2 décadas? Olá, boa tarde. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, essa tarde, para falar de poesia. E eu até perguntei ao Dean como seria, né, se eu falaria, em que língua, né? E fiquei muito feliz em saber que todos vocês estudam a língua portuguesa.
e compreendem e traduzem poetas brasileiros. Então, uma grande alegria estar aqui conversando com vocês sobre esse cenário, né? Essa cena que realmente é muito rica, como eu já estava falando um pouquinho antes da gente começar, de fato, a nossa conversa aqui. Eu estive em Zagreb em 2018, foi quando eu conheci o Dean, a convite do Tomica, para um evento de literatura, um encontro de escritores, e foi muito rico, fiquei apaixonado pela cidade, e uma das memórias que eu tenho, que eu gosto muito, é da gente no consulado brasileiro e várias pessoas falando português em plena Croácia. Eu achei uma cena muito... Assim, eu não esperava, né? Conhecer tantas pessoas que falassem português na Croácia. E hoje eu vejo mais um grupo aqui de interessados na lusofonia de maneira geral, né? Na cultura portuguesa, brasileira, enfim, dos países falantes de língua portuguesa. Então, poder contribuir um pouquinho para essa conversa, para essa troca, é um grande prazer. Ainda mais falando de poesia, né? E aí, indo à pergunta, né, sobre a poesia nas últimas décadas, nas décadas mais recentes, dos anos 2000, então, para cá, foi justamente quando eu comecei a publicar, né? Meu primeiro livro é de 2006, mas eu venho acompanhando a cena desde... Bom, claro que a gente conhece tudo que veio antes, né? Eu ia até comentar com vocês justamente sobre a poesia concreta, mas o Dean já fez esse itinerário, então a gente teve a poesia concreta, teve o que se chamou poesia marginal também, não sei se vocês já ouviram falar, que foi ali pela década de 70, mais ou menos, foi mais forte. E desde então vem surgindo nomes muito importantes, né? Na poesia, na cultura, nas artes, enfim. Mas dos anos 2000 para cá, o que eu venho acompanhando, assim, num primeiro momento, no início dos anos 2000, eu lembro de haver uma certa, um certo incômodo e uma certa inquietação dos poetas por por não entender exatamente em que momento histórico, literário a gente estava, né? Porque a gente sai das vanguardas do século XX e aí vira um pós-tudo, né? Que é isso agora, né? Nos anos 2000, o que a gente está fazendo de poesia? Então, eu lembro que existia essa inquietação e que depois eu acho que isso foi clareando, a gente foi percebendo que, de fato, são várias linhas de atuação, né? São várias possibilidades de criação mesmo literária, em diálogo com as mais diversas tradições, tanto brasileiras, né, quanto mundiais e de todos os tempos também. Então, você vai ter poetas, né, lidando com uma linguagem muito corriqueira, por exemplo, né, poemas muito narrativos, que falam do cotidiano, e, ao mesmo tempo, você vai ter poetas fazendo uma exploração muito radical da linguagem, uma experimentação, né, muito radical da linguagem, próxima ali ao que propunham os próprios irmãos Campos, como o Dean comentou, né, na poesia concreta, e aí experimentações com flertes com dadaísmo, enfim. Então você tem toda uma gama, né, de escritores, e obviamente isso acontece em toda parte, só que aqui no Brasil, como nós somos muitos, a gente vai percebendo grandes grupos sobre cada uma dessas perspectivas, né? Então, algumas pessoas dividem, por exemplo, como na antologia que o Dean está traduzindo, né? Então você tem uma antologia de poesia indígena, uma antologia de etnopoesia, que aí tem a ver um pouco também com essa questão indígena, poetas afro-brasileiros, poetas mulheres que, a partir dos anos 2000, né? Eu acho que isso foi um movimento mundial e graças também ao avanço, né, de algumas pautas do feminismo que foram muito importantes, muitas mulheres, né, entraram na cena de maneira crucial, né, fundamental. Hoje a gente pode dizer que, se a gente for elencar aí 20 poetas contemporâneos, né, a maioria, né, dos poetas mais importantes em atividade hoje são mulheres. Então, é algo que mudou muito, né? Se a gente pensar na década de 50 do século passado, para os anos 2000, agora, 2010,
você tem muitas mulheres na cena, né? Sendo vozes referenciadas como muito importantes. Por exemplo, a Ana Martins Marques, que é uma poeta que eu gosto muito, é uma poeta de Minas Gerais. Tem uma outra poeta que se chama Marília Garcia. Enfim, alguns nomes que já estão bem repercutidos na cena brasileira. A própria Angélica Freitas, né, que talvez você já tenha ouvido falar, ela tem um livro bastante importante que se chama Um Útero do Tamanho de um Punho, né? Muito interessante essa imagem, porque, enfim, traz toda essa questão da luta do feminino, né? Ao mesmo tempo que enfim, coloca a mulher em cena, né? Com essa imagem do útero e do punho. Enfim, é um livro que repercutiu muito. E, enfim, então, nesse sentido, né, a gente vê muitas mulheres e também a entrada, né, na verdade não é bem a entrada, né, porque existiam já muitas poetas mulheres, existiam já muitos poetas negros, mas muitas das vezes eles eram marginalizados, né, colocados à parte, e só o que restava era literatura, poesia escrita por homens brancos, etc. Então, hoje existe um acolhimento e uma recepção muito mais ampla desses escritos. Tanto que quando eu vi a lista de poetas que vocês estavam traduzindo, eu falei, nossa, que legal, né? Tem o André Capilé, tem o Edmilson de Almeida Pereira, enfim, várias vozes. Poderia ter o Ricardo Aleixo também, que é outro poeta excelente, Conceição Evaristo, né, que é uma poeta e prosadora brasileira negra muito importante. Enfim, essas vozes começaram a ser ouvidas, né, e repercutidas. Tem a própria Luby Prates, que o Dean traduziu um trabalho dela, né, uma obra dela, que é Um Corpo Negro. Então, assim, o que eu vejo muito claramente, né, dos anos 2000 para cá, é a entrada na cena dessas vozes que antes eram apagadas, silenciadas, e hoje existe. E isso diversifica muito, né, e enriquece muito a cena poética, né? Então, assim, a gente tem tanto uma variedade de estilos, né, obviamente, quanto uma variedade de atores também, né, de pessoas vindas de vivências distintas, de lugares distintos, né? Então, tudo isso cria, né, uma algaravia, um vozerio, né, enfim, uma multiplicidade muito colorida e interessante de vozes, que para mim, assim, eu vejo a cena assim com muito entusiasmo. Eu acho que há muitos trabalhos muito bons. Eu poderia ir citando, eu até trouxe aqui alguns livros, né, que estavam mais à mão, porque eles são infinitos, né? Eu trouxe aqui alguns que estavam na mesa, assim, eu peguei. Por exemplo, né, tem esse livro aqui do Paulo Colina, que é também um poeta negro, né, que foi resgatado recentemente, que começou a circular um pouco mais recentemente, né, com força, porque obviamente ele já era conhecido, mas saiu essa edição com a poesia reunida dele. Paulo Colina é um poeta muito interessante para vocês que estão fazendo trabalho de tradução, enfim, acho que vale a pena conhecer. A própria Ana Martins Marques, que eu comentei, esse aqui é um livrinho, né, bem pequenininho, uma plaquete, né, que se chama O Livro dos Jardins, um livro muito bonito, em que ela só fala de jardins, são vários poemas falando sobre jardins. Enfim, tenho vários aqui, mas eu queria mencionar esse poeta que, para mim, é o maior poeta brasileiro em atividade hoje, que é o Leonardo Frois. Deixa eu ver se dá para ver aqui. O Leonardo Frois, né? Saiu esse trabalho aqui também, que é a poesia reunida dele. E é um poeta, o Dean conhece, né? Eu acho que eu cheguei a colocar em uma pequena antologia que eu fiz, um trabalho dele. E é um poeta que vive em Petrópolis. Eu não sei se chegou aí essa notícia, mas Petrópolis acabou de ser bastante devastada pelas chuvas, né? Foi bem sério, enfim, ainda tá difícil a situação lá. E ele é um poeta que vive nessa cidade, que é aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, próxima à capital, né? 1h30 da capital, fica em região montanhosa, né? Região serrana. E uma outra poeta, só para fechar aqui esse preâmbulo de alguns poetas, não é dos anos 2000, é um pouco antes, é Eurídice Fontella. Não sei se vocês já ouviram falar também. Eurídice Fontella, que é uma poeta que é muito próxima da filosofia, assim, né? Ela era filósofa. Eu não gosto muito de dizer que era próxima da filosofia, porque parece que
o poema está no lugar de outra coisa, quando na verdade não é. Mas, assim, os poemas dela são muito interessantes porque são muito curtos, né, e tem uma densidade de um pensamento, né, muito grande, assim. Então, para vocês que já devem ter lido João Cabral de Melo Neto, né, ela tem alguma parecença ali, alguma similaridade. É claro que é outra coisa, mas assim, com esse rigor da linguagem, né, nesse sentido do rigor com a escrita, né? João Cabral era um poeta muito rigoroso, né, muito detalhista, e Eurídice Fontella também, né, essa poeta do trabalho, do trabalho bastante dedicado, né? E você vê que o poema ele é uma síntese de uma coisa talvez muito maior que ela conseguiu ali, né? Quase que um trabalho de, não sei, como um ourives ou um escultor, né? Que está esculpindo ali e cada vez fica menor, mas cada vez mais perfeito, cada vez mais bonito, né? Então, enfim, esses eram alguns livros que estavam aqui na minha mesa. Mais para frente, assim, a gente vai conversando. Eu vou voltar a palavra para o Jean, senão eu fico falando sem parar. Mas eu selecionei alguns links aqui, né? Ele tinha até me perguntado sobre coisas que vocês podem acessar, né? Revistas, antologias. Eu fiz uma pequena seleção aqui, aí para o final eu coloco os links para vocês, porque tem muito material também disponível, né, na internet, o que é ótimo. Mas é isso, assim, esse primeiro olhar, né, esse primeiro panorama, acaba que fica um pouco difícil de determinar. Eu, como pesquisador, né, durante 2 anos eu fiz um trabalho no instituto onde eu trabalho, né, eu sou professor também, pesquisador, e que o nome da pesquisa era Mapeamento das Linhas de Força da Poesia Brasileira Contemporânea, que tinha justamente essa intenção, né, de verificar, de tentar. Claro que esse mapeamento é sempre impossível, né, porque a gente está no meio do furacão, né, então as coisas estão acontecendo enquanto você está, de alguma maneira, se dando conta de que aquilo está acontecendo. Mas a ideia era tentar, né, perceber algumas linhas de força, assim, alguns caminhos que os poetas brasileiros têm seguido. Então, é muito difícil, né, assim, fazer essa abordagem, mas ao mesmo tempo você começa a perceber a riqueza, né, de trabalhos que há. E aí, assim, para a gente poder exemplificar isso, a gente teria que ir lendo cada poeta, né, e conversando um pouco a respeito desses poetas. Por exemplo, só para dar mais um nome aqui que eu acho fundamental, não sei se vocês conhecem, que é a Joseli Viana Batista. Não, ela trabalha, eu posso mandar até também esses nomes depois, enfim. Ela trabalha, eu tinha comentado essa ideia de etnopoesia, nem todo mundo gosta dessas nomenclaturas, né? Eu também não gosto tanto, mas acaba nos ajudando a organizar um pouco, né? Ela é uma antropóloga, né? Ela é uma pessoa que viveu em comunidades indígenas e vive em comunidades indígenas, e ela tem um trabalho que eu acho muito bonito, eu acho que foi premiado, inclusive, se chama Roça Barroca. Né? É um trabalho em que o nome é muito bonito, né? Roça Barroca, sonoramente é muito bom, assim, a própria imagem da palavra roça com barroca também, enfim, eu acho lindo esse título. E é um trabalho em que a composição do trabalho é uma tradução de alguns cantos originários de uma etnia, que eu acho que é Imbiá-Guarani, se eu não me engano. Então, ela traduz alguns cantos, poemas, que a princípio só existiam em tradição oral, e ela traduz esses poemas, esses cantos, e a partir disso, ela tece o seu próprio trabalho em diálogo com esses poemas e com essa vivência. Então, assim, é um livro muito bonito, né? E é um outro trabalho também que eu acho fundamental, assim, que é um trabalho, se não me engano, de 2005, 2006, por aí. É um trabalho muito bonito. Enfim, tem inúmeros trabalhos interessantes, né? Mas eu quero ouvir vocês também, né? Um pouquinho, porque Sim, senão vou monopolizar. sim, antes de darmos a palavra aos nossos participantes, eu queria fazer-te uma pergunta sobre o livro que eles traduziram, que é De Gestos, Laços ou Nenhuns. Então, aqui nesse título e no livro inteiro, se não me engano, se trata da tua busca da linguagem poética, não é? Então, isto dá para perceber, é óbvio do título, que o gesto refere-se provavelmente ao gesto poético,
E o adjetivo laços pode significar soltos, ou também gastos, esgotados. Então, mencionaste uma linhagem da poesia que trabalha sobre a linguagem. Esse teu livro também pertence a essa linguagem, não é? Sim, uma das coisas que me interessam muito trabalhar e que eu passei a trabalhar também no meu livro subsequente, acabo trabalhando em todos os meus livros. O outro é esse aqui, né, o Dobre sobre a Luz, que é de 2016. É claro, né, a poesia é essa arte que, por excelência, lida com a palavra, né, e lida com modos de utilizar a palavra, né, que é distinto da prosa, né? A gente tem, enquanto poetas, algumas outras preocupações com a linguagem que talvez, né, não apareçam num romance ou num conto, né? Então, o poema ele é esse lugar por excelência de exploração da linguagem, né? E aí dessa linguagem poética. Então, isso é algo que me interessa bastante, claro, né? É claro que muitos poetas contemporâneos não lidam com a linguagem dessa maneira, né? Mas, para mim, interessa, e aí é uma coisa que eu aprendi um pouco com Paul Celan, que é esse poeta que eu estudei tanto, né? Ele dizia alguma coisa no sentido de que poesia pode significar uma mudança na respiração, né? E essa mudança na respiração, que é o verso, de alguma maneira, né? Que é a maneira como as palavras se encadeiam no verso, isso me interessa. Então, assim, eu sempre procuro novos ritmos para as mesmas palavras, né? Novos ritmos para as mesmas imagens. Então, tudo isso acaba se traduzindo, né, nessa exploração da linguagem, porque eu fico buscando, de alguma maneira, né, tanto que, sintaticamente, meus poemas acabam... eu não sei qual foi a experiência de vocês, mas assim, eu acho que são poemas sintaticamente difíceis, porque às vezes tem muitas inversões, né, coisas que comumente em português nós falaríamos numa ordem sintática, né? Existem algumas torções, enfim, algumas alterações mesmo, né, para gerar esse ritmo diferenciado que eu sempre busco. Algo que eu sempre busco na minha escrita é essa noção de ritmo, né? Uma certa sonoridade. Então, para mim, o verso tem que soar de alguma maneira. Não que ele necessite ser melódico, né, no sentido musical, mas ele tem que ter um certo andamento, né, um certo ritmo mesmo, a palavra é ritmo, uma certa respiração, né, uma respiração característica. E aí eu sempre tento explorar isso. E outra coisa que eu gosto muito de explorar e acabo explorando em todos os meus trabalhos é uma ideia, e aí para os tradutores isso acaba que pode complicar um pouco, porque eu gosto muito da noção de intraduzibilidade, né? De criar peças que só funcionem naquela língua, né? É claro que eu quero que o poema seja traduzido, mas eu tento operar alguns jogos de linguagem que ficam muito difíceis de serem transpostos para outra língua, né? E aí isso faz com que, na verdade, eu acho que é um convite ao tradutor para que ele se torne poeta ali e para que ele, de alguma maneira, faça aquele mesmo gesto, né, para usar a palavra que é título do livro, tem esse mesmo gesto na tradução, que, na verdade, já é uma criação também, né? Eu não sei se vocês conhecem esse conceito dos irmãos Campos, né, que são esses poetas da poesia concreta. Eles foram grandes tradutores, né, eles trouxeram muitos trabalhos aqui para o Brasil, de línguas que a gente não lia muito, enfim, veio trabalhos de toda parte. Eles chamavam, em vez de falar que eles traduziam os poemas, eles chamavam de transcriação, né, que é como se fosse uma tradução um pouco criativa, de certa maneira, em que você tinha que atuar também como poeta ali, para não simplesmente transpor a literalidade do poema, né, palavra por palavra, mas fazer esse poema acontecer na língua, né, de destino. Então, eu gosto muito dessa ideia, né? Claro que demanda ali uma capacidade, né, artística maior ainda do tradutor, né? O tradutor também já é esse artífice, de certa maneira, mas ele tem que se tornar poeta, se não for, se for ótimo, né? Se não for, ele tem que buscar esses recursos, né, para conseguir
trazer o poema, né? Então é algo que me interessa muito, essa discussão sobre intraduzibilidade, né? Embora eu seja tradutor também, né? E me depare muitas vezes com poemas dificílimos, textos dificílimos. Mas é isso, assim. Então isso acaba culminando nessa experimentação toda, né, da linguagem. E eu sempre gostei muito, né, de ler poetas que trabalham a língua, né, de maneira radical, né? Então, por exemplo, Mallarmé, né, na tradução em português é um lance de dados, né, que é aquele poema que é todo espacializado, enfim. Então, eu gosto muito de pensar o espaço da página, de pensar o branco da página, a disposição dos poemas, dos versos. Isso aparece muito, né, em vários trabalhos. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? E, de fato, né, o título tem a ver com isso, né, com esses gestos da poesia, que são gestos que nos deixam exaustos, né? Assim, no fim das contas, que gesto é esse, né? É um gesto possível? É um gesto nenhum? Que tipo de movimento é esse que a poesia nos faz fazer, né? Então, acho que é um pouco por aí, dialogando com a sua pergunta. Então, vejamos quais... Então, desculpa. Bom, se Queria... posso eu Sim. perguntar Sim, sim. uma coisa, ou queres dizer, de certa forma, Tiago, tu mesmo fazes a vida de tradutor um pouco difícil com, com tudo isto, de modo que nós traduzimos, ou seja, os nossos participantes traduziram uns poemas teus, e eu vou ler agora um poema que te vou depois perguntar através de todo este ritmo, de todo esse ritmo e sonoridade, qual é realmente o sentido. Porque nós ficamos nas dúvidas. O poema chama-se Deserto e começa assim: com que língua antiga has de encontrar, com tal fôlego que de tanto falhas, conquanto nada mude, dure ou mesmo cesse, e recomece opresso, aceso, exista e em declive o vejas no aceno, taciturno e laço, sem que te ocorras, nem que obstante baste breve, não mais de certo que um instante. Nós aqui ouvimos tal sonoridade que é bonita. Agora, este poema é o poema sobre língua, sobre a linguagem. Agora, para te perguntar, com que língua antiga has de encontrar? O que é que has de encontrar? É uma primeira pergunta. Depois tu dizes com tal fôlego que de tanto falhas, e agora, com quanto nada mude. Esta é uma construção, para eu dizer em croata, um pouco soa estranho. Qual seria realmente o significado deste verso? Com quanto nada muda, dura o mesmo, cesse, etc. Eu não sei se eu vou conseguir exatamente Ah, responder, ok. mas, assim, de alguma maneira, esse poema me parece, agora você lendo, né, eu me coloco também como leitor, né, desse poema. E fico pensando que tem um pouco a ver, né, com essa... Bom, vamos lá, tem um pouco a ver com essa impossibilidade de dizer finalmente alguma coisa, talvez tenha esse caminho, né? Porque ele se chama decerto, que é algo que a princípio suporia uma certeza, quando na verdade o poema fala que na verdade não, né? Não é possível ter essa certeza Uhum. e na verdade a própria linguagem ela é falha, né? E mesmo eu indo buscar uma língua antiga para falar, enfim, de qualquer coisa que na verdade pode ser o poema, a linguagem, a poesia, né? Com que língua eu vou encontrar a maneira de escrever um poema, por exemplo? De que maneira eu vou conseguir escrever esse poema? Poderia ser dito assim também. Embora a língua mude, não muda a impossibilidade de dizer. De alguma maneira, eu acho que tá por Uhum. aí, entendeu? Não sei se Ok, ajuda. então aquela palavra com quanto nada mude, queria dizer embora nada mude.
Isso, ainda que nada mude, né? Ainda que eu Ainda que nada procure muda. Uhum. isso, mesmo que eu use outra língua, isso não muda o fato de que eu não vou conseguir dizer. Talvez, talvez seja isso, né? Talvez possa estar nesse lugar. E E dure o na, mesmo, né? Dure o mesmo problema. Na verdade, é que assim, existe um certo hermetismo também nesse poema, me parece, que justamente não diz o que é isso que se está questionando, né? Não tá claro. E deliberadamente não está claro, né? Não quis definir o que é isso que se busca, né? Porque pode ser a ah, vida também, né? Pode ser a vida, pode ser a poesia, pode ser ah, uma linguagem específica, mas eu, por isso não se sabe o que é que tu has de encontrar com tal língua. E sim, agora, quando dizes em declive o vejas, isto, quem é este o vejas? Vejas o quem? Vejas quem? O quê? veja o quê, né? Na verdade, de alguma maneira, talvez se vislumbre, se consiga ver rapidamente aquilo que se busca, Uhum, porém uhum, está sempre escapando. A ideia é um pouco essa, né? uhum, uhum, Tá num declive, está longe, tá em queda, né? Então, de alguma maneira, mesmo que você vislumbre aquilo que você busca, é uhum, impossível que você domine aquilo que você busca. Eu acho que talvez a gente uhum. poderia ir por aí. Então, em declive queria dizer longe? Não. Sim, em um outro plano, né? Como se eu estivesse num lugar e eu estivesse vendo talvez ao longe, abaixo, né? Uhum, uhum, uhum. O José está falando aqui. Um abraço, José. Ele vai à academia. Ok, eu só queria fazer esta pequena análise. Por exemplo, isto é o que eu acho que deveria fazer cada tradutor com o autor, caso não entenda muito bem poesia ou então qualquer frase na prosa, eh, porque acho que é muito importante ouvir a opinião do autor, ideias que ele tinha quando escrevia tal poema, e Sim, também, às vezes, cada significado pequeno, cada nuance de uma palavra, porque todos nós podemos sentir cada palavra, a mesma palavra, de uma forma diferente. E para o tradutor é muito importante saber o que o autor eh, mesmo tinha, em que tinha pensado, para depois poder fazer uma tradução ou mais sim, fiel, ou melhor, ou não sei. sim, sem dúvidas. E é curioso vocês me perguntarem sobre esse livro, porque é um livro, né, que eu também. É isso, eu já estou a uma distância muito grande desse livro e já também não me recordo exatamente o que eu queria fazer com esses poemas. É claro que, no fim das contas, né, tem essas questões que permanecem. E aí eu sei que são as questões que eu estava tratando. Mas é curioso também se colocar nesse lugar de leitor do próprio trabalho, né, depois de 10 anos depois ou mais, e tentar pensar, né, o que esse poema quer dizer, enfim. Então, é uma oportunidade muito legal de revisitar mesmo, né, o trabalho e ler outra vez, né, porque eu acho que é isso. De alguma maneira, eu gosto que os poemas guardem um certo enigma, uma certa indecidibilidade, não sei se essa palavra fica clara, que essa indecisão mesmo, né? O que é isso que está sendo dito? É sobre o quê, né? Então, de alguma maneira, nós acreditamos que a língua ela é muito consistente, né, para a comunicação, quando na verdade ela tem muitas falhas, né? Então eu gosto muito de explorar também essas falhas. E talvez seja isso assim que eu também estava dizendo nesse poema, né? Falando um pouco dessas falhas da própria língua, dessas impossibilidades da comunicação que às vezes parece que é muito clara, mas tem uma série de indecisibilidades mesmo. Então, eu acho que é um pouquinho por aí. Agora, só, eu não sei se eu te respondi, ou mais ou menos, eu fiquei lembrando de uma coisa que pode ser difícil, por exemplo, na tradução de um poema, lembrando do poema que o Dian leu logo no início, que é o Estrelas, que ele termina assim, e na palavra abismo, cais. Aí a palavra cais está no último verso, fechando sozinha. Né? Em português, cais
é a segunda pessoa do verbo cair, tu cais, ou seja, cais no abismo, você caiu no abismo, né? E cais também é um substantivo, né? Aonde se chega, de onde se parte, enfim. Então, é muito difícil você conseguir, em outra língua, essa mesma coincidência de a mesma palavra, né? Ser o verbo e ser um substantivo com aquele sentido, né? Então, é sobre isso que eu estava falando da intraduzibilidade também um pouco, né? Para além do próprio verso, que às vezes já é cifrado, que você não tem um referente específico, quem é esse o que é isso que se busca, sobre o que se pergunta, mas também tem essas coincidências que acontecem numa língua e não necessariamente acontecem em outra língua. Então, eu sei que é um trabalho árduo, né? Pronto. Sim. E, meninos, então, façam as vossas perguntas. E podem perguntar, seja sobre um poema o poema do Tiago que traduziram, ou seja, sobre outros poemas de outros poetas. Posso Então, falar eu? sim, sim. Dá para ouvir? Olá, Tiago. Então, eu tenho duas perguntas aqui. Já falou um bocado acerca sobre Mallarmé. E eu estou a traduzir aquele poema seu, Paralelo a Mallarmé. Então, podia explicar mais em detalhe o que é que pensava, então, como é que se relaciona a sua poesia com Mallarmé e qual seria o sentido? Deixa eu buscar esse poema aqui, porque ele é um poema um Ou, pouco mais se longo. quiser, eu leio. Tá, Paralela Mallarmé. Entre a aurora e a alvorada, uma linha de azul fina e pálida traça. Nasce sob o céu, no entanto, um círculo que existe em seu centro, como do poema, um lago, um véu. Jazes, qual o que na vida há de profuso e simultâneo. Queres despertar como um sopro, de uma vez, ou da relva levantar, como um verbo reverbera, pois num esboço de espaços a delinear teus contornos, exibes no rosto o que poema algum concebe. Nem o vento que te abraça, te expande ou te revela, nem tuas costas, estes mapas para servos de saudades, não te legam sem fronteiras e sem leis. Uma linha de azul fina e pálida traça um círculo, e em seu centro te alide, e te estreita e te enleia sem te ler, entre o anseio e a angústia de tuas páginas em branco. obrigado. Uhum. Bom, esse poema eu trabalho com algumas imagens que provavelmente eu chamei de Paralela a Mallarmé, porque são algumas imagens que eu busquei em poemas do Mallarmé. E aí procurei colocar em paralelo, de certa maneira, anseio e angústia, aurora e alvorada. Então, algumas palavras, né? O poema tem uma certa circularidade, e aí, embora eu chame de paralela, né? O poema traz alguma circularidade, e fui trabalhando alguma relação com essas imagens do Mallarmé. É meramente isso, assim, não é algo muito profundo na relação com a poesia de Mallarmé, né? Embora Mallarmé também escrevesse sonetos e poemas não tão experimentais assim, né? Esse poema, eu acabo, pelo que eu lembrei agora, né? Assim, eu lembrava do poema, mas não exatamente de todas as partes. Nesse livro, eu comecei a fazer uma relação, a tentar estabelecer uma relação mais ou menos antropomórfica, né? Então, falar de situações do corpo, né? Em geral, o corpo que aparece é um corpo feminino, o corpo de uma mulher para quem eu falo, né? Enfim, mas estabelecer uma relação desse corpo com a passagem do dia, com alguma situação da natureza. Então, nesse poema, isso já começa a aparecer, né? As costas, que são mapas, o dia que, de alguma maneira, alvorece, tem a relação também com a pessoa sobre a qual eu falo no poema. Então, eu acho que o Mallarmé ele entra aí mais como trazendo algumas imagens, né, que provavelmente eu pesquei ali, eu peguei em algum poema dele, mas foi quase que assim algo
fica rarefeita, né? A presença do Mallarmé apenas realmente para trazer algumas imagens. E aí, agora eu não lembro se existia algum poema que eu lidei muito mais de perto, e talvez por isso eu tenha chamado de paralela, talvez seja um paralelo com algum poema de Mallarmé. Eu não lembro exatamente se eu fiz essa relação tão direta, mas eu lembro que algumas imagens, pelo menos, sim, né, são imagens de poemas do Mallarmé. Mais? Obrigada. Mais perguntas? Olá, então, Oi. eu tinha uma pergunta, mas o Tiago já respondeu quando falou sobre a sonoridade e andamento. Então, eu tinha a tarefa de traduzir o poema sob luz singularmente pálida. Eu reparei em um certo ritmo que eu quis manter na tradução, escolhendo algumas palavras que talvez não... as palavras que não são a tradução direita, mas que têm... Quis manter esse ritmo com um pouco de rima, porque o poema é isso. Sob luz singularmente pálida, escreves sobre olhos submersos de palavras. Pálida lanças da janela um canto que movimentas quando grafas esta casa. Numa mão a lança e noutra a caça escrita escassa. As folhas secas deixas na entrada, em folhas breves guardas a tua fala. Escreves: este animal te ataca até que tuas cordas corte, a tua voz se sobre e apenas o ruído sobre das páginas que um Deus traga. Então eu quis só confirmar, fiz bem que escolhi algumas palavras que não são a tradução direita, mas são no mesmo campo semântico, dizemos, e quis manter o ritmo com a rima. Sim. Eu acho que é ótimo, porque é um pouco isso que eu tinha comentado, né, da transcriação. De certa maneira, o tradutor tomar algumas liberdades para manter também outros recursos poéticos, né, além da própria literalidade do texto, né? Porque se fosse, né, para traduzir também de maneira literal, bastaria que a gente transpusesse, né? A gente sabe que perderia muito do poema, né? Que tem esse ritmo, que tem certos jogos ali, que sua voz só sobre e apenas um ruído sobre. Eu imagino que seja um pouco difícil manter esse ritmo e essas rimas, de certa maneira, né? Então, acho que você fez bem, sim. Eu acho que é uma boa opção, né? Seria esse exercício da transcriação, de certa forma. Ok, obrigada, só quis confirmar. Esse era um poema que eu lembrava de cor, né? Assim, tem vários poemas que eu sei de cabeça, né? E acaba que... Porque como eu trabalho exaustivamente essa questão do ritmo, quase como se fosse uma partitura, enfim, eu concebo quase como uma música mesmo. Eu repito tantas vezes a leitura do poema para cortar algumas partes ou para inserir alguma palavra, que eu passei a guardar na memória uma série de poemas. Então esse, né, sob luz singularmente pálida, escreves eu olhos submersos de palavras. Então, assim, isso está na minha cabeça. Você vê, eu escrevi isso tem mais de 10 anos, mas ainda está na minha cabeça de alguma maneira, né? Você lendo, eu fui acompanhando mentalmente esse poema, que eu já sabia o que vinha. E outra coisa que é curiosa, assim, desse livro, né, e aí amarrando até algumas outras perguntas também, é que esse livro ele é muito explicitamente metalinguístico, né, metapoético. Então, vários poemas discutem essa própria questão da linguagem, da poesia, né? Várias palavras desse campo semântico da escrita aparecem em vários poemas, né? Ora confundidos com a ideia de corpo, que foi quando eu comecei a trabalhar um pouco também esse corpo que
vivendo, de alguma forma escreve também no mundo, né? Essa existência que escreve naturalmente coisas no mundo, né? Mas esse livro era muito explicitamente, né? Os poemas muito explicitamente trabalhavam com o campo semântico da escrita, né? Da leitura, da escuta. Essas palavras aparecem em vários poemas, né? Então, é um livro bastante voltado, né? Para essa problemática da metapoesia, por assim dizer. Obrigada. De nada. Obrigado você pela pergunta que me fez lembrar de falar sobre essas coisas também, né? É legal que numa conversa a gente vai lembrando de falar coisas, né? Mais do que se eu tivesse organizado uma fala coerente assim sobre o livro, é legal saber o que as pessoas também percebem sobre a leitura, né? O que incomoda ou o que chama atenção, o que é estranho, o que é interessante, e aí a partir disso a gente vai dialogando. Então, eu que agradeço. Eu acho que nesse poema o ritmo é bastante óbvio, que é a primeira coisa que se um lê, sim, é a primeira coisa que uma pessoa repara. Sim, e na verdade isso é intencional. Inclusive, voltando para a pergunta da Tânia, muitas vezes quando eu componho o poema, eu privilegio a sonoridade, o ritmo, a inteligibilidade, né? A compreensão. Então, por isso que às vezes fica assim, você fala, ué, tá, não entendi, mas é isso, né? Porque, na verdade, eu, o que eu tento fazer muitas vezes, assim, embora seja muito difícil, porque a linguagem, né, a língua, ela é carregada de sentido. Então, é difícil você escrever alguma coisa com palavras que não tem um sentido que as palavras trazem, mesmo que esse sentido seja metafórico ou esteja deslocado, né? Mas uma tentativa também, né, é às vezes utilizar as palavras como notas, né, notas musicais, enfim, e aí elas aparecerem ali às vezes muito mais pelo que ela está marcando sonoramente do que pelo que ela está dizendo, né? É difícil dissociar isso porque a linguagem traz o sentido, né? Mas existe um pouco essa busca, né, por talvez escrever sem sentido, né? É claro que outras pessoas já fizeram isso, né, de maneira inclusive mais objetiva nessa discussão. Alguns poemas do dadaísmo, por exemplo, né, tem palavras você fica assim, o que está acontecendo, né? Aí não estou entendendo nada mesmo, né? Eu de alguma maneira eu tento ancorar, né, em alguma questão, em algum sentido, mas de maneira um pouco abstrata, às vezes, rarefeita, e privilegiar ou as imagens, né, ou a cadência, né, o ritmo. Então, realmente, embora, claro, né, o poema seja as três coisas ao mesmo tempo, né, seja ritmo, seja sentido, seja imagem, seja tudo isso. Mas, às vezes, eu procuro, né, tirar esse privilégio do sentido, né, tentar romper um pouquinho com esse privilégio do sentido, que eu acho que é na poesia que a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue se distanciar um pouco dessa necessidade de comunicação muito direta, né? Então, é um dos exercícios também que às vezes acontece. Pronto, outras perguntas, e inclusive sobre outros poetas que traduziram. E nem sequer é preciso que tenham tido problemas, podem fazer perguntas gerais sobre as poéticas desses poetas. Como eu falei, eu gostei muito, né, das escolhas de vocês. Eu achei que todos os poetas têm trabalhos muito relevantes, assim. E alguns são bem diferentes entre si. Outro poeta que eu acho dificílimo de traduzir, não sei quem pegou a tarefa de traduzi-lo, mas é o André Capilé. Ele é um dos poetas também muito difíceis de traduzir. E aí, tanto pela questão sintática, que ele também explora isso, não da mesma maneira, mas ele faz uma exploração sintática específica, quanto com a questão vocabular, lexical, que ele faz escolha de palavras também muito características de algumas culturas brasileiras, de algumas regiões. Então, eu imagino que às vezes seja difícil, né? E ele é um poeta maravilhoso, assim, ele tem um trabalho incrível, mas eu percebo que ele é um poeta que é mais difícil de ler e difícil de traduzir.
né? Me parece, pelo menos como leitor, né? O que deixa interessante também, né? Eu gosto, né, quando existe também certa dificuldade, porque nos incita, né, a buscar outros caminhos, a procurar entender, vira quase que um jogo, né, de certa decifração ali, de entendimento do que o poeta está propondo, né? Então, enfim, só um comentário. Mas o próprio Edmilson também, o Ronald Augusto, são poetas, né, bastante que têm momentos mais cifrados, assim, mais difíceis. Por outro lado, por exemplo, você tem poesia mais clara, né, assim, no sentido do inteligível, e muito rítmica, da Elisa Lucinda, por exemplo, né? Ela que é atriz e ela performa muitos poemas dela. Se vocês buscarem na internet, tem as leituras dela de vários poemas com muito ritmo, né? Eu acho que eu tenho a impressão de que ela sabe de memória também os poemas e ela faz ela não é nem uma leitura, né? Ela faz a performance do poema. Já é uma linguagem, né, muito mais direta, por assim dizer, uma linguagem mais corriqueira, mais cotidiana, o que, de certa maneira, talvez facilite um pouquinho, né, no trabalho de tradução. Mas é isso, são muitas variedades. O que vocês traduziram aí que vocês gostaram mais? Pois, então, Nerea, por exemplo. Estás aqui? Acho que está sem som. Não Não, conseguimos. não se ouve. Ela tem o mesmo problema com eu. Aham. Não tem um botãozinho aqui no Não tem canto? som. Aham. Não se ouve. Às vezes tem que autorizar, aparece um botão Eu tive o do mesmo problema, sim. do lado esquerdo aqui embaixo. Uhum. Diz Nerea que vai tentar consertar. No entanto, Margarita, qual era o outro poeta que traduziste? Então, para mim, foi mesmo um prazer traduzir aquela poesia de Paulo José Miranda. Isto foi. Então, gostei. Sim, mas o outro dos brasileiros, qual era o outro? Os brasileiros nem sequer sei se traduzir qualquer outra coisa naquela oficina nossa. Tenho que tentar encontrar esta informação agora no meu. Pronto. E, no entanto, Hanna, qual era outro poeta? A minha outra era a Mar Becker. Sim. Então, não sei, o Tiago pode dizer-nos algo sobre ela. Eu achei interessante. Mas o único poema que li era este que tinha de traduzir. Sim, a Mar Becker é uma poeta que eu gosto muito. Ela é minha amiga, inclusive, né? Acaba isso, né? A gente, embora não moremos próximos, né? A Mar Becker é da região sul do país, só que ela mora em São Paulo, né? Eu moro no Rio de Janeiro. São estados vizinhos, mas de carro são 6, 7 horas de distância. Então não chega a ser tão perto. Nós nos encontramos presencialmente algumas vezes. Mas a Mar é uma pessoa que eu acompanho o trabalho há muito tempo. Eu comecei a publicar muito cedo, né? Em 2006 eu publiquei meu primeiro livro. E logo depois eu conheci a Mar, talvez em 2008, 2009, e ela já escrevia também. Só que ela é uma pessoa muito cuidadosa com o trabalho dela, assim, né? Não que eu não seja, mas ela é uma pessoa que ela trabalha exaustivamente, né, o mesmo livro ao longo de anos, assim. E eu estou contando isso que é uma curiosidade, né? E esse livro que ela publicou, do qual você pegou esse poema, que o livro se chama Mulher Submersa, né? Esse livro foi escrito ao longo de mais de 10 anos, né?
E eu lembro de falar, Mar, você não vai publicar o seu livro? Ela, não, ainda estou escrevendo e tudo mais. Então, assim, ela escreveu e reescreveu os poemas desse livro muitas vezes, né? Até encontrar o que a gente pode chamar, talvez, de sua própria voz, né? Ela tem uma voz muito particular, ela acabou desenvolvendo um tipo de verso longo, né? O verso tende a ser um pouco mais longo, não sei esse poema que você pegou, mas o verso dela tende a ser um pouco mais longo, com muitas imagens e a sensação que eu tenho, né? É que existe sempre uma certa aura um pouco melancólica na poesia dela, um pouco obscura, né? Não são poemas da claridade, diria assim. São poemas mais noturnos, né? São poemas do escuro ali, do corpo na cama deitado, ou do sofrimento da mulher, assim, e ela vai desenvolvendo isso, né? Ela trabalha muito essa imagem do corpo, né? Do corpo feminino, principalmente, né? É, enfim, eu acho a poesia dela muito bonita. E qual é o poema que você pegou para traduzir? Sou uma cidade submersa. Ah, que parece... Sim. Pode ler. Posso ler, sim. É um trecho, pelo menos. Ok. Sou uma cidade submersa, quando à noite me deito contigo e me torno tua, pela manhã sou uma cidade submersa. Porque é assim que amo, lendária e triste, porque não tenho outro corpo para amar, apenas este, onde não vinga nenhum fruto, nenhuma promessa. E quando pela manhã tu vais embora e eu permaneço na cama, nua, quando a luz do sol começa a entrar pela janela e preenche o quarto, nessa hora o suor se reacende, o sal cintila em minhas coxas, e eu, estéril, eu então sou uma mulher estéril, repleta de estrelas, de constelações. Lindo. E é isso, né? Na verdade, ela vai trabalhando essas imagens, as imagens vão se desdobrando, e me parece que, é diferente do que eu faço, que às vezes fica meio abstrato, né? Obscuro no sentido do abstrato, embora a atmosfera do poema dela seja sempre algo meio noturno, triste, inclusive essas palavras aparecem, né? Estou triste, deitada aqui, etc. As imagens são muito claras, né? Assim, você consegue formar imageticamente na sua cabeça a cena que ela está narrando ali, ela está contando, né? Então você vê a mulher, vê a gota de suor escorrendo pelas costas, então, tudo fica muito muito evidente, assim, mesmo que nesse ambiente, né, obscuro que eu chamei. Então é uma poesia que eu acho muito bem escrita, eu acho muito bonita e gosto muito assim do trabalho dela. Bem legal. Que bom que você está traduzindo. Nerea, voltaste? Será que ela conseguiu? Não, então Sem pode som. escreve no chat qual era o teu poeta ou poetisa. E eu vou ler o poema. Olha só, vocês querem que, ainda não sei como é que você programou exatamente a dinâmica, mas eu tinha selecionado também alguns sites, algumas revistas para comentar rapidamente com vocês. Eu posso fazer isso também, se você quiser. Sim, também. Sim. Sim, claro. Então, pode, sim. Porque a gente aproveita, né? Sim. Ah, a Nerea está traduzindo Ronald Augusto. Dos breves elogios. Sim, que é um poema curto, na verdade, né? Um poema bem curtinho. Nessas viagens em que estradas se desatam sem fim, em algum momento, entre uma e outra colina desbastada, vislumbro o mesmo sempre passarinho, em voo ansioso, lado a lado, com o ônibus por alguns segundos. A noite escapa das entranhas dos milhares de eucaliptos e vai comendo devagarinho a estrada pelas duas pontas. O Ronald, ele tem além de poeta, ele tem um trabalho como crítico também, que é bem interessante, né? Crítico de poesia. Então, uma pessoa que também explora, né? Para além do ofício como poeta,
o pensamento sobre os mecanismos da poesia, né, de maneira crítica. Então, é bem interessante. E ele tem um trabalho fino com a linguagem também, né? E, ao mesmo tempo, assim, embora ele trabalhe a linguagem, não que sejam coisas excludentes, mas ele trabalha a radicalidade da linguagem, mas ele consegue inserir algumas situações cotidianas, às vezes até de opressão também. Então, em certa medida, de certa maneira, alguns poemas dele trazem uma participação, assim, um certo engajamento, né? Não que se limitem a isso, claro, né? Mas traz ali alguma marca da cidade e, às vezes, alguma marca, né, do próprio homem negro, da mulher negra, enfim, que vive nessa sociedade, nessa cidade. Então, é um apuro linguístico aliado aí junto a esse pensamento também, né, social que acaba não escapando. Então, a cidade acaba aparecendo. Né? É interessante nesse poema que tem a imagem do pássaro, que é algo da natureza, bucólico, e lado a lado com ônibus. Né? Então, assim, essas duas imagens, né, que obviamente não são excludentes, elas comparecem no urbano, mas é interessante ver no poema, né, esse trabalho. Então, também é um poeta muito legal, muito interessante. Vocês só escolheram bons poetas, né? Aí fica difícil, não pode falar assim, esse poeta é muito ruim que vocês escolheram, só escolheram bons poetas, então facilita, né? E agora podes dizer algo sobre esses instrumentos críticos e as revistas e talvez mencionar algumas antologias? Bom, nós temos muitas... Eu até fiz uma lista aqui, acho que eu vou colar, vou copiar e colar aqui para ir mostrando para vocês. Quem quiser pode abrir aí também. Botei um monte de coisa aqui. Bom, tá um pouco bagunçado porque estava numa listinha minha, o espaço aqui é curto, então fica tudo meio bagunçado. Mas Pode depois falar. envia-me por e-mail. Tá bom, tá bom. Eu coloquei aqui só para eu lembrar, né, de algumas coisas. Então, por exemplo, recentemente foram lançadas 2 revistas de poesia. Porque aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo, a gente teve ao longo dos tempos revistas que foram muito importantes, né, para a produção poética e para concentrar essa produção poética, né, em vários momentos. Então, a gente teve aqui no Brasil uma revista muito famosa, que inclusive houve durante alguns anos uma parceria também com Portugal, que é uma revista chamada Inimigo Rumor, né? Essa revista, assim, foi uma revista que durou mais ou menos 20 anos. É algo incrível para uma revista de poesia, porque geralmente as revistas de poesia duram 2, 3, 5 anos, né, e depois acabam perecendo. E a revista Inimigo Rumor, ela sobreviveu aí, né, por uma longa geração, na verdade. Essa revista não é mais publicada, mas você encontra coisas sobre ela na internet, né? E aí a gente estava um pouco órfãos, né, por algum tempo, de revistas impressas, porque existem algumas revistas virtuais que são interessantes, mas a gente que é do livro, né, a gente que gosta de ler, tem um certo apego à materialidade também do objeto livro, né? E aí todo mundo tem um pouco de bibliófilo ali, né? Todo mundo gosta de ter, a revista tal, eu tenho aqui, está aqui na minha mesa, né? Está aqui em casa. É diferente de você entrar num site e olhar ali os poemas. Então a gente estava um pouco sofrendo, porque a gente não ficou alguns anos sem nenhuma revista impressa, né? E aí recentemente, se eu não me engano, ano passado, surgiram 2 revistas bem interessantes. Uma que se chama Ouriço, né? Essa primeira aqui. Vou até escrever de novo, porque está sem a cedilha, né? Ouriço é uma revista que, na verdade, não é uma revista exclusiva de poesia, é uma revista que é toda voltada para a poesia, na verdade, mas não é exclusiva de poemas, né? Ela tem ensaios também, textos críticos sobre poesia, sobre pensamento, traduções e poemas de poetas brasileiros também, enfim, e poemas de poetas estrangeiros. Então, essa é a revista Ouriço. E aí a segunda revista que foi lançada agora recentemente, que eu coloquei aqui na sequência,
é a revista Peixe Boi. E, curiosamente, as duas revistas têm nomes de seres vivos, assim, de animais, né? O ouriço, que é uma imagem muito importante até filosoficamente, né? Eu sempre lembro do texto do Derrida, não sei se vocês conhecem, um texto que se chama Que cosa é la poesia, alguma coisa assim, o nome do texto, o que é a poesia, que ele usa a imagem do ouriço para falar do que é a poesia, né? É muito interessante esse texto. E peixe-boi também, que é um nome muito curioso, que é o nome de um peixe, né? Mas traz aí o boi também, então é curioso. E aí nessa revista você tem prosa e poesia, né? E aí eu acho que a poesia é o peixe, a prosa é o boi. Ele dividiu dessa maneira, assim, peixe é uma parte para poemas e boi para os contos, para prosa. Enfim, são duas revistas muito interessantes, super recentes. São revistas impressas, né? Então essas seriam um pouco mais difícil de ter acesso. Embora dê para encomendar e tudo mais, mas a gente sabe que é um pouco mais difícil. Aí eu coloquei aqui o suplemento Pernambuco, né? O terceiro link é o suplemento Pernambuco, que é um suplemento de cultura, não só de poesia, né? Eles têm página no Instagram também. Todas essas revistas aqui têm página no Instagram, então vocês podem acompanhar também por ali, né? O suplemento ele traz, então, para além de questões sobre literatura, traz alguma coisa sobre cultura brasileira, eu achei que podia ser interessante, né? A Ruído Manifesto, que é a próxima que aparece aqui, é uma revista online, apenas online, então essa já tem a outra característica positiva, que é vocês poderem acessar a qualquer momento, e que tem muita poesia brasileira e alguma tradução. É uma revista interessante, Ruído Manifesto. Tem a revista Acrobata, que é uma outra revista online também, que, se eu não me engano, é feita por poetas do Piauí, né? A gente, quando pensa poesia brasileira, infelizmente, a gente fica muito restrito, muitas vezes, né? Porque o país é imenso, a gente fica restrito ao eixo sudeste, né? A gente fica entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, é difícil a gente ir para norte, nordeste, né? Fica meio que sul-sudeste, né? Então, é legal essa revista porque traz muitos poetas dessas regiões, né? Do norte e do nordeste. A revista Acrobata. Esse link que eu botei aqui do Instagram, Poemateca, é uma autodivulgação, porque esse é um projeto meu, né? O Poemateca é um projeto de leitura de poesia e de publicação de poemas variados, né? Então, eu tenho muitas leituras minhas de poesia brasileira lá, né, na Poemateca. Então, é instagram.com/poemateca. Outra revista que eu coloquei aqui, que é mais recente também, é A Palavra Solta. É uma revista que traz artes brasileiras, traz poesia, tradução. Enfim, é uma revista bem completa, bem legal. Também apenas online. Essa aqui, a Escamandro, é uma revista excelente, que está mais devagar agora, mas é uma revista que traz muita tradução e muito ensaio, né? É uma revista muito interessante, que também não tem periodicidade, eles vão publicando aos poucos lá. A Modo de Usar, que é uma revista editada pelo mesmo editor da Peixe Boi, né? A revista Modo de Usar é um poeta, inclusive, muito famoso, brasileiro, que mora em Berlim, que é o Ricardo Domenech, né? Um poeta importante, contemporâneo, e ele editava a revista Modo de Usar, e agora, né, depois de um tempo, acabou a Modo de Usar. Eu coloquei aqui o blog deles, né? Tem muita coisa interessante lá, de poesia brasileira, e agora ele está editando a revista Peixe Boi. E, por último, aqui, esse link bem estranho, que é um drive do Google, é um projeto meu também, com outro amigo, que é um projeto de pirataria de poesia, em que a gente compila livros de poetas brasileiros contemporâneos. Então, né, nessa pasta, né, nesse drive, vocês vão encontrar aí aproximadamente 200 livros de poetas contemporâneos, né, gratuitamente. Adivinha de onde eu arranjei esses livros e esses poetas? Ah, ótimo! Muito bom. Então, esse projeto tem essa intenção, né, de
de divulgar mesmo a literatura brasileira, a poesia brasileira contemporânea, e também dar conta um pouco dessa dificuldade continental que nós temos. Porque às vezes o livro é publicado no Piauí, é publicado em Pernambuco, ou é publicado no Rio Grande do Sul, que são lugares muito distantes, e o cara que está no Rio Grande do Sul não lê o cara que está em Pernambuco, e quem está em Pernambuco não consegue ler quem está no Rio de Janeiro, enfim. E aí, uma ideia, né? Como a gente sabe que poesia, pelo menos no Brasil, não é algo que venda tanto, né? Não é algo que vai deixar ninguém rico, a gente, depois de um tempo de publicação, a gente pede o livro do poeta, o poeta disponibiliza o livro em PDF, e a gente coloca nesse drive. E eu já recebi notícias assim de várias partes do país, de professores falando assim, olha, eu uso esse drive para estudar com os alunos e tudo mais, né? É de muita ajuda, porque às vezes para a pessoa comprar um livro, né, em alguma região um pouco mais extrema do país, ela paga tão caro quanto se ela tivesse em outro país, literalmente, né? Então, às vezes, comprar um livro em Portugal, um livro do Brasil, é mais barato do que você comprar do Acre, por exemplo, né? Então, fica muito caro comprar livros, porque você tem que pagar esse transporte. E aí, essa foi uma maneira que a gente encontrou de tentar fazer a poesia circular, né, pelo Brasil todo, né? É claro que é um pouco utópico, mas a gente conseguiu alguma coisa. Então, tem alguns poetas bem interessantes aqui nessa biblioteca, né? Acaba sendo uma biblioteca de poesia. Sim, é muito boa, posso confirmar. É isso, assim, esses são acho que alguns links que podem ajudar aí vocês que têm interesse, né? E são veículos confiáveis, assim, com boa produção, né? Então, eu acho que... Porque a internet, eu acho que o difícil é que tem muita coisa, né? Então, é difícil você saber para onde eu vou, né? Então, acho que isso aqui já, de alguma maneira, norteia, né? Ajuda um pouco a saber, bom, pode ser que vocês não gostem de tudo que está aqui, obviamente, mas são veículos que fazem um trabalho sério, né, de publicação de poesia, de publicação de traduções, então eu acho que já são alguns caminhos interessantes aí para leitura e para tradução futura. Bom, então, mais perguntas, meninos? Meninas? Se não tiver mais perguntas, vou-te pedir, Tiago, para nos dizeres alguma coisa sobre o teu livro mais recente, que é Espaciamentos, que é mais um jogo de palavras, não é? Então, uma combinação entre espaciamento e espaço, se não me engano. E então podes dizer falar um pouco sobre este livro e talvez ler algum poema daí. Tá. Na verdade, já começa o problema da tradução no título, né? Porque espacelamentos pode ser uma série de palavras aí, né? Pode ser espaço, né? Pode ser espaçamento, tem a ideia de lamentação também, de alguma maneira. Esse livro, na verdade, é um livrinho, né? É um grupo de poemas que está para sair. Na verdade, não foi publicado ainda. Ele já era para ter sido publicado, mas aí veio a pandemia, tivemos problemas com a editora e, enfim, espero que saia esse ano, parece que vai sair esse ano. É um livro bem curto, com 22 poemas, todos sobre a mesma temática, ou com o mesmo objeto, né? Que são 3 fotografias da Francesca Woodman, que é uma fotógrafa, para mim, fascinante. E aí eu peguei essas 3 fotografias que, assim, na verdade eram várias fotografias, eu acabei condensando também, escolhi 3 ou 4 fotografias ali e pensei, bom, vou escrever um livro ou uma série de poemas, na verdade, dialogando com essas fotografias. Então, o livro é mais ou menos esse exercício de tentar conversar com essas fotografias da Francesca Woodman, que são sempre fotografias de alguém que está saindo de cena ou está sendo apagado na cena. Não sei se vocês conhecem a fotografia dela, mas ela tem muito também o que parece ser a própria ideia de selfie, né? De tirar a foto de si mesma, né? Então ela muitas vezes é o próprio objeto das fotos dela.
Mas, assim, em várias fotos o rosto não aparece, ou existe alguma... parece que o corpo está em ruínas de alguma forma, porque ela está num ambiente que está todo em ruínas, e a fotografia tem um efeito que dá a impressão de que o corpo também está em ruína. Então, essa é a ambiência, né? E aí o livro são 22 poemas, a Francesca Woodman se suicidou com 22 anos, então é um pouco também, tem essa característica aí, 22 poemas, que é a idade dela, né? Que na verdade se refere à idade em que ela acabou se suicidando, e o poema lida com esse lugar do corpo, né? E diretamente com as fotografias dela, e quais questões que essas fotografias trazem. Deixa eu ver se eu encontro aqui para ler um trechinho. São poemas bem curtos, só um instante. Eu não sei se eu estou com isso salvo aqui bem fácil. Bom, no entanto, eu leio Isso. um poema teu dessa antologia Glory Box. A beleza que tens, não há que dás, roça a eternidade nos meus olhos. Sob as árvores da sombra que a natureza concede, sinto os teus dedos leves repousarem em minha nuca. Teus lábios breves, a tua pele, a minha voz dispersam, instantes da tarde. Sobre o meu peito, deitada, lanças tua sombra, teus cabelos. A beleza que tens é efêmera e me basta. Esse poema que está no Glory Box. Glory Box, ele traz... É uma plaquete também, né? Ele traz alguns poemas de livros diferentes. Esse poema, ele está, na verdade, nesse livro aqui, né? O Dobre sobre a Luz, que é um livro em que praticamente todos os poemas não têm título. E é um livro que eu explorei bastante também a experimentação da linguagem, né? Eu vou tentar só mostrar para vocês. Tem um poema aqui, por exemplo, que está em código binário, né? Só 0 e 1. Tem poemas em QR Code, né? Que já brincando um pouco com essas outras linguagens. Então, um livro bem experimental, ao mesmo tempo, né, em que eu uso como eu disse, né, um recurso sintático quase que clássico, né? Então fica meio chocante, porque é uma poesia experimental, mas que usa uma linguagem elevada. E aí parece que não encaixa. E a ideia é essa mesma, né? Fazer um experimentalismo classicizante da linguagem. Pelo menos era a experiência nesse poema aqui, nesse livro. Eu encontrei aqui alguns poemas dos Parcelamentos. Vou ler 2 só, que são curtinhos. E aí seria até interessante se a gente conseguisse ver a fotografia. Podes partilhar? Não? Posso? Eu acho que sim, que podes. Deixa eu ver se eu consigo. Que aí vocês vão ter uma ideia melhor do que eu dizendo. Como é que eu faço aqui? Só botar compartilhar, né? Claro. Deixa eu ver aqui. Share. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Vou botar para compartilhar. Acho que vocês estão vendo aí, né? Uhum. São essas fotografias aqui, principalmente, que movimentaram esse livrinho dos Parcelamentos, né? Ela com um espelho, ela com esse espelho entre as pernas, essa que eu falei, que parece uma casa em ruínas e o corpo meio escondido atrás do papel de parede. São bem impressionantes, né? Eu acho bem interessante. E essa que ela está pendurada, né? Assim, com o rosto coberto. Eu não sei nem como é que ela conseguiu tirar essas fotos. Bom, ela deve ter botado um temporizador, mas são fotos bem interessantes e ela fazia esse trabalho sozinha. Bom, vou parar já de mostrar e vou ler aqui um poema, então. O poema, esse livro é dividido em 22 partes, né? E os poemas têm como título a numeração.
Então, esse é o segundo poema, que é assim: espelho entre as pernas, espaços, corpo floresta do outro lado, fresta, mata fechada, vida selvagem sob os cabelos, outras espécies sob os cabelos. Essa mulher sem rosto, essa mulher movediça, essa mulher, aquela que não sabemos, supomos, sua nudez, aos meus olhos nossos, aos teus olhos dela, essa mulher plenamente velada. Então, tendo visto a fotografia, eu acho que dá para pegar legal a relação, né, do espelho, desse rosto encoberto e tudo mais. E tem um outro aqui, que já é um poema, já é o poema final, que é o poema 22, que é assim: as letras rarefeitas com que te escrevo, Francesca, com que escavo ao acaso tuas sombras, tuas faltas, teus espelhos, Francesca, com que te esqueço, quadro precário de impressões, indecisão entre atenção e despedida, desejo e desespero. As letras falhas com que te escrevo, Francesca, são tuas imagens, se espalham despidas, excertos da vida por se interromper, como espelho entre as pernas virado para cá. A moldura, teus pés de terra e pássaro, passagem do teu ao meu, de ti a mim, na pronúncia impossível, me vejo imprevisto, adeus. Então, esse é o poema que fecha essa sequência, né? Então, lida também com essa questão do suicídio, da morte, tem várias questões que vão aparecendo. Eu espero que esse livrinho saia logo, assim, né? Porque ele já está há tanto tempo escrito. Eu acho que eu escrevi esses poemas em 2018 ou 2019, faz alguns anos. E aí quero ver eles no mundo também, né? Porque eu acho que quando a gente conclui um trabalho e publica, né, a gente se livra, de certa maneira, com até o trocadilho que é em português livro, né? E se livrar, né? Como colocar em livro. Então, estou me livrando disso. E aí você pode também começar outros trabalhos. É claro que eu já comecei, né? Não esperei ser publicado. Tem um livro que eu estou escrevendo que se chama Selacanto, que é o nome de um peixe, né? É um peixe considerado um peixe fóssil, porque por muitos anos ele foi dado como extinto, né? E é um peixe que vive em áreas muito profundas do oceano. Ele é quase que um dinossauro, por assim dizer. É claro que isso eu estou falando grosseiramente, mas ele é um peixe com características, né, que não perduraram em outras espécies. E aí, mais uma vez, lidando, né, essa imagem da estranheza. E aí esse peixe é um peixe que vive muito longe da luz, né, nas zonas muito profundas do oceano. Então, ele tem olhos enormes que quase não enxergam. Enfim, é toda uma imagem, né, que de alguma maneira também me parece próxima à poesia, né? Então, na verdade, o livro não é sobre um peixe, né? O livro é sobre essa estranheza, né? Sobre esse caráter estranho da poesia no mundo, né? Da arte no mundo. Então, estou compondo aí vagarosamente, que eu sou sempre muito devagar, né? Eu comecei meio rápido, mas depois eu fui ficando cada vez mais lento, né? Meu primeiro livro é de 2006, o segundo é de 2010, levou 4 anos. O terceiro é de 2016, levou 6 anos. Agora, 2022, deve sair o outro. Então, assim, cada vez eu vou espaçando mais o tempo e está ótimo também. Eu acho que a gente vai ficando mais crítico também, a gente não vai aceitando escrever qualquer coisa, né? E cada vez mais as coisas, não sei, assim, talvez o que eu tinha que escrever já vai tendo sido escrito, então eu vou tendo menos necessidade de escrever, talvez também. E esse trabalho com a palavra, né, muito dedicado e constante, acaba que faz esse tempo se alargar. Mas também não tenho pressa, né? Eu acho que não é preciso pressa, já tem algumas coisas aí circulando. É isso, né? É importante fazer o que é preciso ser feito, me parece. Bom, outras perguntas? Alguém? Se não tiver mais perguntas, eu vou agradecer ao Paulo, o Tiago, por ter sido o nosso convidado. Muito obrigado e por teres falado conosco e até a próxima.
Obrigado, Jean. Foi um Obrigada, prazer. Tiago. Foi bom ouvir-te. Obrigado a vocês, Tânia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Hanna. Fiquei muito feliz, eu já tinha dito no início, né, de escutá-los falando português. Assim, vocês falam muito bem, maravilhosamente bem. Parabéns também pela proficiência na língua, porque eu sei que a língua portuguesa não é uma língua tão fácil, né? É, assim, eu sempre fico encantado quando... Ah, tudo bem, né? Um prazer te ver. Fico encantado quando eu vejo as pessoas também, né, encantadas pela nossa cultura, pelos nossos trabalhos, pela nossa língua. Eu acho uma língua muito bonita, muito musical, né? Todas as vezes que eu participo de festivais, eu recebo esse tipo de comentário. É claro que meus poemas, de alguma maneira, já se esforçam também por ressaltar esse ritmo, mas a própria língua portuguesa, ela trabalha muito, né, a caixa torácica, a parte nasal. Então existe uma musicalidade só na conversa cotidiana. Já existe uma musicalidade, já é uma língua que eu acho bastante bonita, né? E aí eu fico feliz de escutar, né, essa língua com outros temperos, né, com outras presenças e outros caminhos. Então, fiquei muito feliz de estar com vocês hoje e de receber as perguntas de vocês e poder conversar um pouquinho sobre poesia, sobre meu trabalho também, sobre a cena brasileira. Enfim, há muito a se falar, muito a se ler. Então, contem comigo se precisarem de alguma coisa também. O Diante tem meus contatos, podem adicionar a rede social, essas coisas, que se quiser saber alguma coisa de poesia brasileira, quiser que eu envie alguma coisa também, é um prazer, tá? Então, bom trabalho para vocês, boas Igualmente. traduções. Espero que as oficinas sejam muito boas e até breve, até qualquer hora. Obrigada. Obrigado.